Galera, e eu assisti A Mulher Rei, o novo filme com a Viola Davis, que conta um pouco da história da escravização negra na África e, claro, também um filme de luta, de guerra, mas será que ele é tudo isso mesmo que estão falando? Ou será que tem uma pegada muito de Hollywood dentro dessa história, que é sim baseada em fatos reais? A gente vai conversar sobre isso aqui agora. Vamos lá! Já se inscreve no canal e aciona o sininho, inclusive para não perder mais nenhum vídeo aqui falando de cultura pop. Nesse sábado também vai sair um vídeo falando de outro lançamento da semana, o Don't Worry Darling, né? O Não Se Preocupe Querida, com Harry Styles, com a Florence Pugh e grande elenco. Esse filme também é bastante polêmico, vai ter vídeo aqui no canal amanhã no sábado, então fica de olho aqui com a gente para não perder mais nada. Caso você já esteja assistindo a gente no sábado ou depois de sábado, então o vídeo já vai estar no ar aí para vocês, então dá uma conferida lá também. A gente vai agora então para a vinheta e para o conteúdo. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. No alto dos seus 57 anos, Viola Davis empresta sua ótima forma física para interpretar Nanisca, a guerreira principal, líder e chefe das Agodie, do reino de Daomé. Historicamente, esse grupo de guerreiras ela foi muito importante ali durante o processo de conquista francesa na África. E elas então representando o reino de Daomé, que era um reino que se fortaleceu muito pela rede de tráfico de escravos. E esse já é um dos pontos que, assim, o filme, apesar de ser um filme de Hollywood, ele consegue tocar sem ser tão profundo assim, porque, como eu disse, é um filme de Hollywood. Então, eles vão criar aquele negócio cinematográfico. Então, eles tocam em assuntos importantes, mas em alguns deles, eles não vai tão fundo assim. Mesmo assim, essa, vamos dizer assim, é a principal luta de Nanisca com o seu rei, o rei Gezo, interpretado pelo John Boyega. O que acontece aqui é que o filme ele consegue falar sobre os negros africanos que vendiam outros negros africanos. Ou seja, para se dar bem, não importa se eu vou ter que vender outro igual a mim. Então, essa é uma questão muito polêmica quando a gente vai falar de escravidão e de colonização europeia na África. Porque, historicamente, os europeus são os vilões, e são mesmo, que chegam na África, nos povos que lá tinham, dividem entre eles, né? Então esse pedaço aqui fica para França, esse aqui para Inglaterra, esse aqui para Espanha, esse aqui para Portugal, não sei o que lá, dividindo culturas e não se importando com a divisão que já havia lá dentro. E pior ainda do que isso, além de destruir culturas e dividir famílias, de pegar essas pessoas, sim, pessoas, né? E levar para trabalhar de escravos, sem qualquer tipo de direito, tanto para a Europa quanto para outros países também colonizados por esses europeus, como o Brasil, que está dentro dessa história aqui também. Por isso, inclusive, que a Viola Davis veio para o Rio de Janeiro nessa última semana para divulgar o filme. Então, sim, os vilões dessa história original são os europeus. Mas e dentro dessa divisão que havia lá dentro, reinos, impérios africanos que vendiam negros para esses europeus. Eles também não estão errados? É óbvio que estão. E essa é a luta de Nanisca. Fazer com que o seu rei, que é uma boa pessoa, só que ele está imergido naquela sociedade em que ele cresceu. Que para o reino dele era certo, para se dar bem, pegar e vender os negros. E ele tenta se desfazer disso. E é claro que a Nanisca, sendo essa guerreira, que é quase que um mito, é tipo uma Joana d'Arc assim, sabe? Ela fazer o cara mudar de ideia. Eu acho que esse é o principal ponto em que o filme me pega, mas como uma experiência pessoal minha, de falar sobre isso.
E o discurso, praticamente na cena final do filme, do rei, é justamente sobre isso. É sobre o preconceito do negro africano daquela época consigo mesmo. Então, do tipo assim, para que o meu império possa se dar bem, não importa se eu vou ter que vender gente igual a mim, se eu vou ter que vender objeto, animal, não importa. Contanto que o meu reino se dê bem. Então, apesar dos Daomé serem os heróis, os mocinhos dentro dessa história, coisa que, na realidade, ninguém era santo, certo? Mesmo dentro desses heróis, você tem esse conflito, que é colocado pela Nanisca, e pra mim é o ponto alto, o ponto principal desse filme, e que é o que mais me impactou de tudo. Tem dois momentos nesse filme que me arrepiam assim e que me deixam o louco. Que é essa cena praticamente final do filme, o discurso do rei. E logo no começo do filme, é tipo o começo e o final. Não que o filme não seja bom no meio, não é isso que eu tô falando. Mas a primeira cena, quando a Nanisca aparece, quando aparece a Viola Davis pela primeira vez, você fala, esse filme vai ser top. E ele é top. Ele é muito top. É muito legal ver o quanto que esse grupo de guerreiras, de fato, por exemplo, influenciaram claramente na criação das Dora Milaje em Pantera Negra. E o quanto que o filme do Pantera Negra ser um sucesso na questão negra, na discussão negra, e o quanto, por exemplo, também Mulher Maravilha é, no sentido de trazer uma mulher protagonista no meio de uma guerra, como esses dois filmes são importantíssimos para fazer com que esse filme saísse do papel e chegasse agora às telonas. Você tem que ver esse filme. Claro, quem é preconceituoso não vai adiantar nada. É um filme para você ir e abrir a sua mente. Se você estiver disposto a abrir a sua mente, vai ser legal. Mas aí é lógico que entra a parte hollywoodiana, né? Hollywoodiana. Que é essa questão da luta do bem contra o mal. Então os Daomés não eram santos, mas aqui eles são os santos, né? Eles são os heróis. Enquanto o Império Oyo é o Império do Mal, que precisa ser derrotado. E lá nele tem um grande líder de batalha deles, que é o oposto da Nanisca, e que esse cara é o grande vilão, é o cara que precisa ser derrotado. Eu preciso pegar esse cara, se eu pegar esse cara eu derroto os caras. É tipo isso. Então vai haver esse tipo de coisa. É algo natural que aconteça isso. E claro que a gente tem que olhar, apontar, falar que existe, mas entender que é um filme que foram gastos 50 milhões de dólares e que esse dinheiro precisa ser revisto, recuperado pela Sony. E eu acho que eles vão fazer muito mais do que isso, diga-se de passagem. Certo? Eu acho que o filme vai ter uma abrangência legal, a gente vai ficar de olho aqui em números de bilheteria, inclusive. Mas eu falei muito da Nanisca aqui. Mas apesar de Viola Davis ser a protagonista do filme, a personagem que mais me encantou foi a Naui. A Naui dentro do filme, inclusive, essa foi uma surpresa pra mim, ela tem 19 anos. A atriz sul-africana que interpreta a personagem tem 31. Eu fiquei assustado quando eu vi que aquela menina tem 31 anos. A caracterização, a forma dela tão mirradinha, simples, tímida no começo do filme e uma grande guerreira até o final, se transformando ali dentro, me falou, caracas, que interpretação. Viola Davis foi bem, mandou muito bem, foi, óbvio que iria bem. Mas o que essa menina fez não está escrito. E aí, é claro, vai ter todo um plot dentro da história que entra nessa parte de hollywoodiana, né, de transformar a questão da Naui com a Nanisca, uma relação entre elas, que ultrapassa muito mais no começo do filme a Naui olhando pra Nanisca, tipo, meu Deus, ela é uma deusa, ela tá passando aqui na minha frente, ela existe mesmo. Até no final do filme, quando isso se modifica completamente. Não no sentido de ela não admirar mais a Nanisca, muito pelo contrário. Continuar admirando, mas de uma maneira diferente. Se no começo era aquele olhar de distância pro seu ídolo,
para aquela pessoa que você admira, no final é uma relação de proximidade. Vamos falar agora do personagem brasileiro que tem nessa história. Em um certo momento ali no filme, mais ou menos no meio, aparecem dois sujeitos falando português. Um é português mesmo de Portugal e o outro é brasileiro. Pelo que eu entendi, ambos vêm do Brasil. É como se fosse o colonizador e o seu amigo brasileiro que acabaram de chegar ali na África, né? Ali no reino de Daomé e ali no Zoio também, certo? E eles chegam ali falando português. São dois atores britânicos que interpretam e que tentam falar o português, um com o sotaque português de Portugal, o outro com o sotaque mais carioca. Funciona até certo ponto, não são muitas cenas em que eles falam português, certo? Mas, assim, eu sinceramente gostei. Um deles, pra quem acompanha aí, é o Nate lá de After, sabe After? É um filme polêmico aí, complicado, mas é o Nate, ele tá bem diferente. E o outro é um ator que eu já vi antes, mas eu não me lembro onde que foi que eu vi ele, mas eu gostei dele também. Inclusive, esse cara, o brasileiro, Malik, eu considero que ele é o único cara, tirando o fato dele estar ali colonizando, vamos dizer assim, né? Mas tirando esse fato, ele é o único cara que faz tudo certo dentro da história e mesmo assim se dá mal no final. É uma pena, coitado. É uma pena. Porque tem um plot dele se apaixonar pela Naui, e aí, eles vão ficar juntos ou não vão, e aí, no fim, a gente vê o que acontece. Há um interesse mútuo entre eles, mas aí eu acho que teve um acerto dentro do filme, porque assim, seria muito fácil pegar esse cara e botar no mesmo balaio do amigo dele português, e assim, a partir do momento em que ele se interessasse pela Naui, ele tentasse ficar com ela de qualquer maneira. E ele não age desse jeito. Então por isso que eu digo que ele é o único cara que age certo dentro do filme. Não, gente, nem a Nanisca age 100% do tempo certo. Na minha visão, pelo menos. Certo? Quando vocês verem o filme, ou quem já viu, vai entender do que eu tô falando. Não quero dar spoiler aqui. Mas tipo assim, seria muito fácil pintar assim. Eu sou colonizador, eu quero ficar com ela, então eu vou forçar a barra. Isso não acontece em nenhum momento. Então assim, ele é o único cara que faz tudo certo dentro do filme. E ele tenta até quebrar essa questão da escravidão. Ele quer quebrar essas correntes, literalmente, em certo ponto. E ele consegue, aí, de certa forma, ser esse personagem com o qual eu gostei bastante. Eu achei que eles foram justos, honestos, assim, com o brasileiro, pô, sacanagem. A gente tá ferrado no meio dessa história toda aí. Não, mentira, tem muita culpa. O Brasil, inclusive historicamente, foi um dos países que mais ajudou o reino de Daomé nessa questão de tráfico de escravos. Então a gente tem historicamente a barra suja, né, dentro dessa história aí que o filme conta. E aí tem outras coisas dentro do filme que me pegam e me tocam bastante, né? Eu falei da questão logo no começo do vídeo dos escravos, né? Dos negros que vendiam outros negros, né? Eu falei do próprio Malik, que é a única pessoa que faz praticamente tudo certo dentro do filme. Mas tem outras duas questões. Uma delas é a amizade, tanto ali entre as Agodie, mas também entre a Naui e as outras meninas ali, que estão em treinamento para se tornarem essas guerreiras, certo? Mas uma coisa que parece aquele clichêzão, mas é sempre legal ver. Que tipo assim, o lugar que é nosso por direito, por destino, vai ser nosso. As pessoas de quem a gente tem que estar perto vão estar perto da gente. É meio que uma questão de destino. Acredite no que quiser, certo? Mas tipo assim, você tem que estar naquele lugar, não importa se em algum momento você se afastou daquele lugar. Se aquela pessoa tem que estar com você, e aí entenda isso de N formas diferentes, da forma, sei lá,
de família, de amigos, romântica, sabe? Mas se você tem que estar naquele lugar, se você tem que estar com aquelas pessoas, não importa se em algum momento você é tirado disso, você vai acabar voltando para aquele lugar. Então, sei lá, eu tenho... Se for a minha história, fazer esse canal aqui acontecer e dar certo e eu ganhar dinheiro de fato com isso, isso vai acontecer, sabe? É tipo isso que eu tô falando. E o filme fala sobre isso. O seu lugar de direito, ele não vai ser tirado. E para encerrar aqui o vídeo, o ponto mais hollywoodiano que eu achei dentro do filme é... O rei lá, né, era um costume, tinha várias mulheres. Uma dessas mulheres, que é a incrível Shanti... Mas eu tenho ranço dessa mulher. Porque essa daí é a mais Hollywood... Ah, como é que fala essa palavra? Eu não sei falar. Mas, cara, ela é uma futilidade em pessoa que você não tem noção. É fútil, mas é fútil. Parece aquelas patricinhas que nem existiam naquela época, né? Ou será que existiam? Não sei. As patricinhas de Beverly Hills, como é que é? Sei lá. Mas sabe uma pessoa fútil? Ah, é porque isso, porque aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Pelo amor de Deus. Eu fosse o rei, eu já tinha mandado ela embora faz tempo. Meu Deus, que mulher chata. Socorro. E é assim que eu peço para você se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E ficar de olho aqui do lado que tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Um grande abraço, foi um prazer enorme falar desse filme. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!